É Vitor Miranda, estou aqui com o Cristiano Nogueira, o nosso convidado hoje, para a gente bater um papo sobre consultório, sobre carreira médica. Ele que tem aí, enfim, uma grande experiência, né, na medicina nesses últimos anos e viveu várias transições, né? E vai poder contar para a gente aqui, no detalhe, como que foi cada um desses momentos da vida e da carreira médica e tudo que ele tem vivido, né, como profissional, como especialista nessas transformações que a medicina tem surgido, tem sofrido, desculpa. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Vitor, pelo convite e estou muito honrado, muito feliz de estar participando aqui desse nosso bate-papo. Show. Pessoal, tem uma história engraçada que é o seguinte, quando a gente criou o meu consultório particular, né, que é esse programa que auxilia o médico a crescer e gerenciar seu consultório, conseguiu montar uma metodologia que funcionasse e que conseguiria ser replicada e ajudar a grande maioria dos médicos especialistas aí no Brasil. Por que eu falo isso? Porque para quem não é da medicina ou não está tão habituado, a gente sabe que existem especialidades que têm uma maior facilidade no consultório, que têm uma maior facilidade na rede social, que estão em alta por diversos tuberculose, pneumonia. e tudo. E ninguém... Isso não tem um charme, um glamour, não é um negócio instagramável, né? Então, quando a gente falava assim, né? O dia que esse consultório desse médico crescer, a gente consegue ajudar qualquer outro, porque tem seus desafios adicionais. Porque um dos lemas do MCP é crescer o consultório, né? Fazer com que a carreira daquela medicina que a gente acredita, e não só usando de artifícios de marketing, de venda e tudo, para meio que crescer num cenário onde só um ganha, né? Ou seja, o médico cresce o consultório, mas quem perde é o paciente. O consultório, porque se está fazendo medicina tão bem feita, que gera um impacto tão legal no paciente, que acaba gerando indicação e tantas outras coisas vão crescendo e esse consultório acompanha essa entrega que você faz para o paciente. A gente está aqui com o Cristiano hoje, que é um baita exemplo disso, e ele vai poder contar melhor para a gente agora nesse podcast. Show! Muito bom. Ciclo virtuoso, né, Vitor? Que a gente tem que buscar, né? Legal. Bem, minha trajetória, eu vou fazer esse ano 25 anos de formado, e eu primeiro terminei minha formação em 1999, em Barbacena, interior de Minas. Eu também sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Só gente boa aqui hoje, né? 2 mineiros. E após, né, o término em 99, eu optei por fazer clínica médica. Não me interessava também por ginecologia, medicina clínica, ela me encantava. Então, inicialmente eu fiz 2 anos de clínica e, posteriormente, eu fiz 2 anos de pneumologia, tá? Então, eu terminei a minha formação e eu sentia que faltava ainda alguma coisa ainda dentro da minha formação. E surgiu a oportunidade de eu fazer broncoscopia aqui em São Paulo. E antes de transição de Minas Gerais aqui para São Paulo, eu encontrei um colega, pneumologista também. Ele atualmente está em Belo Horizonte, é o Marcelo De Fuxio, que ele estava terminando a pós-graduação aqui na Unifesp e ele me fez um convite se eu não tinha interesse em fazer pós-graduação na Unifesp, dentro da área de pneumologia, e um grupo da pneumologia, e pessoalmente eu gosto muito dessa parte de docência, de dar aula, e eu acabei trocando a broncoscopia, né, pela parte aí da pós-graduação do doutorado. E aí fiquei então mais 4 anos nessa fase de formação residência, técnica. Né? Outra residência. Então, tem alguns colegas que brincavam comigo, né? R1, R2, R3, R4 é ridículo. Né? Então, assim, aquele cara que só gosta de estudar, aquele cara que quer fazer realmente, né, a formação de excelência. E eu cheguei a engatar um MBA em gestão de saúde. Oh, legal. Parte de clínicas, hospitais, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Também uma escola aí bastante respeitada e conhecida, mas interessante. Durante realmente a minha vida, nunca me apaixonei, nunca realmente acabei exercendo a parte de gestão durante a minha vida toda. E essa formação de gestão era mais para hospitais, né? Não era tanto para o consultório, né?
Exato. Clínicas e hospitais. Tá. Clínicas e hospitais. Legal. Legal. E aí você ficou, então, na pneumologia, começou seu consultório depois desse R infinito de formação. Exato. E foram 13 anos, né, que você comentou, a gente estava falando mais cedo, né, atendendo convênio praticamente, né, no Exato. consultório. Conta pra gente como é que foi essa de ter um consultório, tá começando, ou não começou ainda e quer saber como é que é esse cenário, quais os desafios que tem e o que mudou, né? Porque eu brinco que eu escuto muitos alunos, né, nas mentorias individuais, e aí tem alunos que começaram a carreira agora, ou seja, terminaram a residência em fevereiro, e tem alunos que estão há 20 anos, há 15 anos. E eu percebo que são mundos totalmente diferentes, né, tanto de expectativas quanto de experiências prévias. A relação com os convênios nos últimos anos, é interessante o pessoal entender que não existe uma relação de certo ou errado, e sim de equilibrar esses dois lados, e o médico, né, saber exatamente o momento de entrar, o momento que não está mais interessante de sair, ou como é que você vai nutrir essa relação com a operadora de saúde, com o SUS e com as outras áreas, porque eu não acredito na independência total de todo mundo, assim, só a medicina particular, só o consultório particular é o caminho certo para todos. Eu acho que cada especialidade tem o seu cenário, porém, em alguns momentos, o profissional precisa parar, fazer uma avaliação pessoal, profissional e tomar algumas decisões, que foi bem o que você fez nos últimos 6 meses aí, que é spoiler pro resto desse episódio, viu, gente? Eu acredito, assim como você, é tudo complementar, né? Uhum. Não só realmente a parte particular, quanto a parte pública, quanto a parte de ensino, quanto a parte de pesquisa. Então, eu tenho a mesma visão que você dessa complementaridade. E aí o que acontece? Eu terminei a pós-graduação, isso foi em 2008, e é interessante porque eu cheguei a voltar para Belo Horizonte. Cheguei a voltar para Belo Horizonte em 2009, eu voltei para Belo Horizonte, fiquei apenas 6 meses, não me adaptei nesse retorno. Tenho pai e mãe vivos, eles estão lá. Lá em BH? Lá em Belo Horizonte, sinto muita falta, tenho amigos, estudei minha vida toda lá, principalmente a parte de formação, e fiz minha residência também lá, olha que coisa interessante. Verdade. E o que acontece? Eu fiquei 6 meses, não me adaptei muito, acho que fui mordido por aquele bicho, e acabei me fixando aqui, retornei em 2009. E como todo profissional, na primeira parte da minha vida, nesse retorno em 2009, eu fui trabalhar em consultório de outros colegas. Uhum. Então, fui viver aquela realidade, divisão de 30-70, 40-60, e fui, obviamente, aí fiquei nesse processo aproximadamente 3 anos, tá? Uhum. 2 anos, desculpa, de 2009 a 2011, e era interessante também porque o que acontece também há pouco tempo dentro daquele serviço, um serviço grande, uma estrutura assim, muito, muito boa, com cirurgião de tórax, fisioterapeuta, e acabou que depois de 2 anos nesse movimento, eu decidi abrir o meu consultório particular. Então, meu consultório, então, ele foi aberto em 2011. E interessante que eu acho que tudo que eu podia fazer de errado, eu acho que eu consegui fazer. Então, compilado de erro. Locando um consultório de 52 metros quadrados, coloquei secretária, deixei o consultório full, então tinha horário de atendimento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se precisasse de domingo também podia abrir o consultório. E eu lembro, eu investi na época um Corolla, um carro, mais ou menos em torno aí de uns 70, 80 mil no meu consultório particular para poder montar essa estrutura. E, obviamente, não tinha uma demanda. Porto Seguro e CarePlus, players realmente importantes do mercado, bons, Uhum. porém
isso acabou. E apenas 15% era particular. Era 15% Isso particular. você levou isso uns 13 anos, você comentou, nesse modelo, mais ou menos. Né? Exatamente, 13 anos nesse modelo, exato. Porque assim, tem um custo, né, de ter uma secretária e um consultório disponível 24 horas, aí 7 dias por semana. Como é que era essa relação, especialmente nos primeiros meses ali, anos de consultório, de o que eu trabalhava no consultório, o que realmente, de fato, sobrava no meu bolso no final do mês? E, dependente da fase da vida, a gente fazer uma análise retrospectiva, ver aquilo que você acertou, ver aquilo que você errou e, é claro, né, ver aquilo que você pode melhorar. Enfim, né, após então esses 3 anos, começou a ter 5, 6 períodos de consultório. Legal. Eu falo porque tem muito aluno que vai começar o consultório e vai nessa ânsia de fazer um sonho, né? E é legal estar empolgado e querer realizar um sonho de ter um consultório particular. Eu também, quando eu montei o meu, na verdade, quando eu alugava uma sala, eu alugava, na verdade, uma salinha final de semana, depois eu comecei uma terceira fase de evolução do consultório, foi quando eu montei a clínica e coloquei a academia junto. Eu cometi alguns erros e já de colocar peças de mármore no consultório. Nossa. Eu lembro que a recém passada eu olhei para aquela peça de mármore e falei, cara, pra que eu coloquei isso aqui, né? Tipo, 10 anos, né, pra tomar... Nossa, então. E acabar desmotivando. E essa fase, eu considero que é uma fase super crítica da nossa carreira, porque é a fase que ou você insiste, no seu caso, você insistiu muito por isso, e eu sempre te falo isso, né, que pô, é louvável essa insistência em fazer o consultório. E aí, tá, às vezes eu brinco que talvez a ignorância é uma dádiva, né? Talvez por não saber outro caminho, você falou, é isso aqui mesmo, vai dar certo um dia. Mas tem muita gente que desiste. Meu plantão pagava mais, eu comecei a tentar alocar um lugar, mas aí só de colocar a secretária já vai me custar mais. O consultório particular, na minha visão, ele é a ferramenta mais forte que a gente tem em mãos hoje como médico para reaver essa autonomia do que ela é hoje. Hoje eu vejo as relações de carga horária e trabalho, valor da antigamente. E você vai ter que lançar mão de uma ferramenta nova, que na minha visão hoje é o consultório particular, que vai te dar essa capacidade de dizer sim ou dizer não para outras coisas, né? E se a gente não se organizar, a gente se sufoca nesse início da carreira, fica iludido achando que não tem caminho, que a medicina acabou, que não dá mais certo, e acaba, enfim, aceitando esse cenário mais pessiminha. Acaba pegando aí vínculos só para preencher a agenda mesmo e acaba aceitando que já não dá mais para fazer consultório particular. Foi essa transição, porque eu sei que muita gente está nela também e fica receoso. Exato. E outra coisa também é o seguinte, né, Vitor? O convênio, ele não vai dar para você aquela remuneração na passagem, né, de ano. Então, junta a inflação, aqueles custos todos aumentando, você sempre, com o passar dos anos, você vai ter uma perda, né, de capacidade econômica. Então, isso é uma coisa, é uma realidade. Então, chega o convênio na passagem de ano, olha, a inflação, por exemplo, ficou 6%, 8%. Olha, a gente vai te dar um aumento de 2%, 3%. Então, cada ano que vai passando, você vai só realmente, praticamente, né, 12 para 13 anos nesse movimento e sempre, nunca era interessante. Eu competia comigo mesmo. E então, no ano passado... O burn-in é uma antítese do burnout, tá? O nome foi pensado justamente por isso. Então, empreendedorismo, sobre cases, né, de sucesso de outros colegas também que tinham o consultório como eu, de convênio e conseguiram fazer essa mudança, essa passagem para o bucha de oxigenação. Aquilo ali oxigenou meu cérebro e eu ali mesmo, né, no evento, eu peguei o contato, fiz outubro do ano passado, outubro de 2023. E então eu tenho aqueles caderninhos, aqueles livrinhos. Então eu assisti uma aula, chegava lá, escrevia. Assisti outra aula. Durante, então, 3 meses fiquei focado na parte 3, que em dezembro eu iria eliminar 2 convênios. Eu tinha um faturamento aproximadamente de deixar realmente de atender 2 convênios, e eu tirei 25 mil do meu faturamento, assim, de uma vez.
Só deixando claro aqui, pessoal, que esse tipo de atitude é por conta do aluno, tá? E ele se sentiu confortável de dar esse passo, beleza, né? Funcionou super bem. Mas para deixar claro que existe um processo de transição e o Cristiano, ele foi um all-in. Nossa, foi... Lá em Minas é truco, né? Você meteu um 6 ali na mesa, levantou todo mundo. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu não sei se os colegas sabem, mas para você poder solicitar o descredenciamento do convênio, existe, obviamente, um contrato e você deve, né, fazer essa aviso, né, aos pacientes, aviso ao convênio, carta, e normalmente a maioria deles tem essa prerrogativa de você ainda, após o descredenciamento, continuar mais 2 convênios. E chegou em fevereiro, 50% do meu faturamento, e depois eu tirei os outros 50%. E é claro que mais horários disponíveis, Sim, porque o meu... E aí, Vitor, Eu ia te perguntar, a média de pacientes. eu cheguei a atender 4 espirometria no meu consultório, que é o exame de capacidade respiratória. Para quem não conhece, o eletro está, né, do médico, um diagnóstico de asma, um diagnóstico de DPOC, uma investigação de dispneia. Já lá desde o começo do consultório, eu já tinha já o meu espirômetro e eu comprei ele já há bastante tempo, né? Enfim, era um trabalho insano, né? Porque você atender 20, 25 pacientes realmente por dia, muito cansativo. Olha, eu acredito que eu não tenha tido um burnout, ou realmente não fiquei doente, talvez aí pelo um pouco da genética e também eu nadei do 6 até mais ou menos os 17, 18 anos, entrei na faculdade, consegui nadar mais ou menos até uns 23, então porque tinha um preparo físico e, não sei, talvez um cansativo E não foi por pouco tempo, né? Você fez isso 13 anos, 13 né? anos. Muito tempo, muito tempo. Enfim, acho que acaba entrando no automático aqui, né? Então o Cristiano estava na mesma cidade, no mesmo local, na mesma especialidade, atendendo os pacientes super bem do ponto de vista médico, né? Dando um bom diagnóstico, um bom tratamento, mas então esses 13 anos criaram muitos pacientes fiéis, muitas indicações, né? Muitas histórias que você conseguiu ajudar bastante. Então isso cria uma força por si só no consultório. E o paciente também ele tem uma expectativa, né? Ele tem uma exigência maior do que ele tinha há 15 anos. Diferentes. Mas esses últimos anos que você teve de consultório, eles criaram essa força de indicação. E na minha visão aqui, abrir espaço para uma demanda que já estava querendo mais. Só que, imagina só, 20 consultas consegue ser treinada, ela não consegue entender melhor essa agenda, ela não consegue dimensionar essa agenda melhor. Muitas vezes, você talvez até recebe uma mensagem do paciente querendo uma consulta para acelerar esse processo, né? Isso aí é só fazendo muita medicina, fazendo 400 pacientes por mês, vezes 12 meses por ano, vezes alguns anos, para te dar essa força. Mas quando você começou a olhar para o seu consultório com um olhar mais de gestão, mais empresarial, que quase que entrou com mais tempo para esse paciente perceber o valor da consulta e ainda assim continuar me indicando para mais e mais pacientes. Eu tenho que deixar alguns horários coringas aqui não preenchidos para caso de urgência, uma falta de ar súbita, o paciente quer vir hoje, eu tenho que atender ele no particular. E aí você foi abrindo espaço na agenda para esse particular. A agenda que tinha 20 pacientes no dia, se ela tiver 3... No final, talvez, esse seu panorama de... Bom, eu estava fazendo 450 consultas no mês, ali em janeiro. Abri mão de 2 planos, essa demanda caiu, porém o particular cresceu. E depois eu vi que estava dando certo, abri mão de mais outros 2 planos e agora o particular também preencheu. Dá pra gente um panorama de como é que está o consultório hoje e quais foram os aprendizados que você teve nesse processo e quais talvez são os planos futuros aí? Um resultado de exame, um WhatsApp, outra coisa também, sem todos os pacientes chegarem no horário e você conseguir fazer. Exato, né? Então, o que eu senti essa mudança, Vitor, foi exatamente isso. À medida que na agenda, então esses espaços ele equivale a aproximadamente aí, melhor
do ponto de vista não só de tempo, de entrega de consulta, e literalmente de conexão, né? Hoje, conexão. O que a faculdade ela te propõe, ela entrega, que é o quê? É um diploma. Como encantar o seu paciente, como gerir esse consultório, como crescer esse consultório, isso não é responsabilidade da faculdade. Né? E voltando novamente, então, eu fiz essa transição primeiro, os primeiros 3 meses me preparei do ponto de vista técnico, comecei a medir, né? Outra coisa também que a gente chegou a conversar um pouco também mais cedo. Então, NPS, secretária, a gente não contrata, a gente treina. Né? Então, você chegar e fazer realmente esse treinamento da secretária, você tem que realmente NPS, mas também várias outras métricas, né, que a gente aprende do qual eu consegui não diminuir tanto o faturamento, eu não sofri realmente tanto. E a notícia boa, agora dia 30 de abril, foi realmente meu último atendimento de convênio e, para minha grata surpresa, maio, lembrando que dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado, então eu atendi então do dia 2 até o dia 31, exato, maio 31, né, dia 30. Para minha grata surpresa, nunca realmente esperaria isso. Eu tive o maior faturamento da minha vida. Minha vida. Legal. Então, assim, uma transformação, uma coisa que, vou ser sincero, eu esperava que fosse acontecer daqui uns 6 meses, daqui um ano, alguma coisa. Legal. E com a carga horária mais baixa, né? E atendendo muito menos paciente, entregando muito mais, né, do ponto de vista de cuida. Então, assim, o grau de satisfação do paciente. E é claro, né, exercer aquela medicina que eu sempre quis, aquela medicina que eu acredito. Então, acho que isso, para mim... extremo do eu só faço o que for financeiramente viável é ruim, porque no fundo é uma pessoa, né, que está ali na sua frente, é uma história, e eu acho que essa remuneração não financeira que a gente acaba tendo na medicina, quando a financeira está em ordem, ela é o grande combustível para a gente continuar fazendo, crescendo, estudando, entregando cada vez mais. E eu, voltando lá no início do podcast, né, eu falei que o consultório é a ferramenta que vai... Nunca faturou tanto no seu consultório, mas, além disso, né, essa poderia ser uma frase boa ou ruim, né, dependendo do contexto. Mas ela é muito boa porque você está conseguindo fazer isso com menos carga horária de trabalho. Então, do ponto de vista pessoal, sobra tempo para você se cuidar, para você estudar, para você viajar, para você ler livro, descansar, fazer o que você quiser, inclusive cuidar mais do consultório. Mas também, do ponto de vista do paciente, você está conseguindo entregar mais medicina para ele, porque agora você consegue ter tempo para investigar alguma coisa a mais, para se conectar melhor com esse paciente. Talvez nessa conversa você descobre um detalhe a mais que te acende uma luzinha, que você pede um exame a mais e fala, olha só, peguei no ar aqui um negócio e ajudei esse paciente, prevenir alguma coisa. Mas também se ajuda o sistema de saúde. Porque a gente sabe que um paciente bem cuidado, né, bem triado por um clínico, por um pneumologista, que descobre um diagnóstico precoce, que faz o tratamento assertivo, que economiza no pedido de exames porque teve tempo de ouvir uma história e não sai pedindo tudo que é exame só porque não teve tempo de escutar, você conseguiu resolver sua vida financeira, melhorou sua vida pessoal, entregou mais valor para o paciente e ainda gerou economia para o sistema de saúde. Então, quando a MCP nasceu, a nossa intenção era de equilibrar esse ecossistema, porque eu não acredito que... eu escuto muito isso, né? A nossa classe é desunida. O CFM não faz nada pelo médico. O nosso governo não ajuda o médico. E, gente, para mim, crer que o CFM, que o governo, que alguém vai ajudar nós médicos a termos uma melhor carreira, tá na mesma cesta de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, sabe? É tudo conto, tudo fantasia. Porque se a gente não for o motor de transformação do nosso microecossistema e começar a fazer essas pequenas revoluções, né? Revolução não é uma palavra muito boa, né? Essas transformações. Que revolução, todas as revoluções foram feitas, foram pioradas, piorou depois delas, né? Enfim, mas o ponto essas transformações,
várias pequenas transformações em vários pontos do Brasil, eles começam a... Eu falo que é igual o micro-organismo crescendo em placa de cultura. Um começa a crescer aqui, outro começa a crescer aqui, esse raio vai aumentando, de repente todo mundo se encontra e vira uma placa só. Então eu acho que o MCP ele tem criado vários agentes de transformação do sistema de saúde do Brasil, espalhados em vários consultórios, vários hospitais, várias clínicas no Brasil todo. E hoje nós somos mais de... No MCP Mentoria, eu não vou lembrar exatamente o número. Nossa, mas eu acredito que a gente já tenha passado dos seus 600 alunos, e do Starter, com certeza, já passou, enfim, quase chegando ali nos seus 2.000, nesses últimos anos. E são poucos anos só que a gente está, né, no mercado. Mas a gente coleciona boas histórias, assim como a sua, né? E para mim esse é o grande resultado do consultório. E essa para mim é talvez a definição de sucesso na carreira. Porque eu não consigo definir sucesso na carreira com um número. Ah, sucesso na carreira é ganhar 30 mil, é ganhar 40 mil, é ganhar 100 mil. Se fosse só isso, a gente conseguiria falar que X% dos médicos no Brasil tem ou não tem sucesso. Mas eu acho que a definição de sucesso ela é muito mais ampla. E ela muda de acordo com a fase de vida. Mas tendo a ferramenta certa para conseguir calibrar essa força, você consegue continuamente manter no seu sucesso, né, na carreira e tudo mais, por meio do consultório particular, uma vez que quando você tem ele organizadinho funcionando, você tem autonomia de correção de preço, você tem autonomia de correção de carga horária, você tem autonomia de organização de novos passos, né? Eu quero te perguntar o que vem agora nesse consultório, nessa fase nova. Enfim, eu acho que é uma baita ferramenta na mão e eu não deixo de sair de casa com essa ferramenta no bolso. Não, e é interessante que, assim, pensa bem, isso até para poder, não só, eu espero que a minha história possa inspirar outros colegas, né? Fazendo uma medicina com mais tempo, com mais qualidade, mas, repetindo, com um método, né? Então, assim, existe um método para você poder montar o seu consultório particular. Então, a gente pode dividir claramente as pessoas em dois grupos. Aquela pessoa que continua fazendo exatamente aquilo que ela sempre fez, igual eu pessoalmente fiz isso durante muito tempo, ou se você tem interesse em economia de tempo, economia de dinheiro, tá? Não precisava ter queimado um Corolla. Exatamente. Ó, eu vou te falar uma coisa, talvez esses anos todos aí, bem mais, né, do que um Corolla. Mas, enfim, tudo isso serviu, né, como aprendizado, como pessoa. Claro que eu cresci, me desenvolvi em outras áreas, mas especificamente do ponto de vista do consultório, com as ferramentas do MCP, com certeza, tá? O médico que ele se debruça, ele estuda, ele aplica, tá? Ele, sem dúvida nenhuma, ele vai ter resultados melhores do que ele continuar sozinho fazendo a coisa sem nenhum tipo de orientação. Acho que essa é a primeira coisa. E eu também concordo isso com você. A gente hoje vê várias pessoas se vitimizando. Então, as pessoas reclamando, o governo aumenta tal imposto, o país está ruim, a medicina está ruim. Bem, será que ao invés de você pegar esse óculos de você reclamar e você mesmo, né, tomar a responsabilidade da sua vida, da mesma forma que eu tomei essa decisão o ano passado, eu falei, olha, não adianta eu ficar culpando. Se você fazer as mesmas coisas, você vai gerar os mesmos resultados. Então, é o que estava acontecendo na minha vida. Então, entrava ano, virava ano, fazendo a mesma coisa, os mesmos resultados, os mesmos 85% convênio, 15% particular, é isso. Agora, depois que você chega, muda a forma de fazer, e a gente como médico, como eu disse, né, eu gosto muito da parte de docência, eu tento também passar isso para os meus alunos. Então, na verdade, você não comentou, você dá aula na faculdade exato, ainda, então, assim, até agora, para eles, né, eu chego e eles obviamente não sabem, né, da minha história, mas... Vão saber agora, vou mandar esse podcast pra galera aí, ó. Eu me sinto até, como se diz, mais ainda motivado, né, para poder falar, olha, a carreira médica vale a pena, Você tá no ponto vale legal, a pena você
realmente montar o seu consultório particular, você recém-formado. Então, eu acho que essa minha jornada, ela contempla tanto aquele médico que já tem bastante tempo do consultório e não tem coragem de fazer essa mudança, como também aquele também que está iniciando e tem realmente interesse em começar bem, começar certo. Eu acho que isso é o bacana. Legal, não, e eu tô lembrando de um ponto aqui, ali no Instagram, eu recebia muito mensagens, né, quando eu estava mais voltado para o acadêmico, isso lá em 2020, 2021, a pergunta assim, Vitor, fui conversar com um professor meu falando que eu queria fazer pediatria, falando que eu queria fazer cirurgia ou qualquer outra área. Nossa, mas ele me deu um banho de água fria. Aí ele falou isso, ela falou aquilo, e aí eu falava, gente, é muita sacanagem, eu pensava sempre isso. Você, como um formador de opinião, vomitar em uma pessoa que está se formando, com a cabeça aberta, super possível de ser moldada ainda. Cheio de sonhos. Cheio de expectativas. Exato. Você vomitar todas as suas frustrações, todas as suas incompetências, todos os seus medos, que no fundo é o medo de encarar o novo, em cima dela e falar, não vai, porque eu não consegui. Ou eu não quis fazer, que a maioria não quer encarar essa realidade. E aí, quando eu via isso, eu falava, nunca, muito pelo contrário, olha esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo. E a minha esposa mesmo, ela estava no Instagram esses dias, uma aluna falou, oi Mari, tudo bem? Ela é psiquiatra, né? Tá indo super bem no consultório também. Oi Mari, tudo bem? Nossa, eu tava muito afim de fazer psiquiatria e tal, mas fui conversar com o professor meu e ele me... Aí ela falou, banho de água fria, e ela falou, amor, eu fiquei indignada hoje, olha esse print aqui, essa aluna falando. E ela mandou áudio e tudo, e tipo assim, vendeu outro peixe pra ela, né? E agora você me deu mais um ponto. Eu falei que a gente melhora a vida do médico, do sistema de saúde, do paciente, financeiro, mas agora do educacional médico também. Do educacional tendo médico. Bons profissionais aí pra inspirar. Exatamente. E é isso, né? Assim, o sistema tá mais fácil, o mercado tá mais propício, o sistema econômico do país te ajuda? Não. Mas se você assumir a responsabilidade pela sua carreira, você vai ter melhores resultados do que se você ficar à deriva, deixando a vida te levar a estilo Zeca Pagodinho. É bem isso. Empreender não é fácil também, né? Mas cada um escolhe o seu difícil. É difícil ficar na mão dos outros? É difícil empreender? Só que ficando na mão dos outros, você vai ter uma expectativa. Empreendendo, você vai ter outras expectativas. Exato. Então, assim, é difícil para todo mundo. Agora, cada um escolhe o seu e segue, né? Mas, me conta aqui, Cristiano, como que tá agora os seus planos do consultório? Eu vou só dar uma introdução rapidinho pro pessoal da metodologia, né? O MCP, a gente tem 3 pilares. Captação, que gira tudo em torno de captação de pacientes, atração, mas também a gente fala sobre secretária e recepção online aqui nesse item, que é o C. O P, de produto. E aí, produto é tudo que tem relação com jornada do paciente, experiência do paciente, estrutura de consulta, materiais de apoio, informação e tudo mais. Então, é o produto que você entrega, né? A medicina que você entrega. E D, que é dados. Então, o CPD é nesses nossos 3 pilares. E o D é de dados, que você começa a olhar para tudo que você está fazendo. E assim como você pede um exame para o paciente para tomar uma decisão e dar um tratamento, chega o momento do consultório, que é agora o momento que o Cristiano está, que ele já conseguiu garantir a fonte de captação, a secretária está bem treinada, o produto dele está em constante melhoria, porém ele já é um produto 9 para mais ali de nota, os pacientes percebem isso, tanto que retornam e indicam, e agora ele está numa fase de expansão, de trazer outros serviços para a clínica, de pensar num aparelho, num procedimento a mais, e aí os dados são fundamentais, porque... Por exemplo, eu vou colocar uma polissono na minha clínica, um esquema de vacina ou uma ergospirometria. Qual deles? Se eu tivesse dinheiro infinito, eu fazia os 3. Porém, qual que vai ser o primeiro? Eu vou olhar para os números do meu consultório. Quantos pacientes eu tenho, quantos eu solicito, enfim. Mas agora eu quero te ouvir um pouquinho Exato. Em relação a essa fase aí. O que você está de plano para esse consultório nos próximos meses? Olha que coisa interessante. Eu notei uma demanda reprimida de vacinas ainda o ano passado. E quando eu fiz o MCP, eu falei, o que mais que eu posso agregar na jornada do meu paciente? Então ele já passa comigo, tem a consulta, consegue fazer a espirometria aqui e nós sabemos que as vacinas, tem 3 coisas que mudaram, né?
a medicina, né? Uma, água potável. Então, isso aí mudou realmente a questão realmente aí do binômio saúde e doença. A outra coisa, o antibiótico. Uhum. Tá? Então, antibiótico, Segunda Guerra Mundial, isso também, como no século passado morria muitas pessoas de doenças, né, infecciosas. E a outra coisa, a vacina. Então, eu pensando na jornada do meu paciente, eu falei assim, não, eu vou colocar a vacina no consultório. Uhum. E o MCP, né, eu fazendo as aulas, eu falei, não, eu vou realmente investir nisso. Interessante, não fiz um investimento assim tão alto, Uhum. né? É um investimento, claro, mas vários pacientes meus saem realmente da consulta uma indicação, por exemplo, de vacina da gripe, Sim. uma indicação de vacina da pneumonia, uma indicação de vacina da herpes, uma indicação da vacina do vírus sincicial respiratório, que saiu agora para pacientes aí maiores do que 60 anos. Então, eu consegui, né, agregar, melhorar, né, a experiência do meu paciente, oferecendo para ele nesse mesmo local, né? E, por incrível que pareça, a vacina ela tem crescido, Uhum. tá? E agora, os próximos passos, agora eu penso, né, em trazer outros serviços, outras coisas, né, para a clínica. Então, eu estou terminando de montar o meu programa de cessação de tabagismo e quero trazer uma nutri. A gente sabe que uma grande dor do paciente que para de fumar é ganho de peso. Então, eu acho legal oferecer para esse paciente, olha, você pode parar de fumar e você não necessariamente ganhar tanto peso. Uhum. É normal, 3 a 4 quilos, isso aí acontece com praticamente todos os pacientes. E a outra coisa também é aquele apoio também psicológico, né? Então, eu estou terminando de montar essa parte dos planos de acompanhamento e já estou também começando também a pensar, tá? Talvez aí mais aí para médio prazo, alguma coisa mais nesse sentido, talvez aí convidar um colega, um cirurgião de tórax, para poder aumentar realmente a equipe, já tentar já resolver um nódulo de pulmão, um câncer de pulmão, alguma coisa nesse sentido. Talvez alguma associação aí, alguma parceria com algum colega fisioterapeuta para a gente poder fazer uma reabilitação cardiopulmonar. Então, é interessante que você começa a borbulhar de ideias, né? O Então, desafio agora é escolher para onde você vai, né? Exatamente. Mas isso com dados, né, Exato. Luciano? Tem que realmente pesquisar, tem que ver como é que vai fazer isso, né? E não fazer igual eu fiz anteriormente, só vai abrindo, né? Exatamente, só abrir e montar, né? E olha que legal, você comentou do cirurgião de tórax e o nódulo de pulmão, né? Porque ainda existe um ruído no ar, assim, dessa competição, do tipo, se eu tiver um cirurgião de tórax aqui ou outro pneumo na minha clínica, a gente vai competir pelos pacientes e vai ser ruim. Desde que tá organizado, é bom para todo mundo. Porque eu fico imaginando agora, te pergunto aí que tá ouvindo a gente. Imagina só, você leva o seu pai num pneumologista, porque ele tá com, enfim, perdeu peso, tá com uma tosse e tal. Aí o pneumologista, nas vias tradicionais, faz a primeira consulta. Aí ele te pede uma tomografia. Exato. Aí você sai dali da consulta. Geralmente você não é direcionado por esse pneumologista para nenhum local. Você só sai com um pedido. E aí que você começa o famoso se vira. Você liga no convênio ou liga na clínica, vê se troca o pedido, marca a agenda. Tem para daqui 6, 7 dias, faz. Aí mais tantos dias pro laudo. Beleza. Você encerra o ciclo tomografia em 15 dias. Aí você tem que voltar pro médico. Mas não tem agenda. Não tem encaixe. E ainda mais se for convênio, ele vai tentar rodar 30 dias para fazer fora do período de retorno e o tempo vai passando. E beleza, não que a doença vai evoluir em 15 dias, muito, mas assim, a angústia, a ansiedade, a preocupação começa a aumentar. Imagina se ele abre aquele laudo e ele vê Não, ele já abriu. Nódulo. Ele já recebeu lá nódulo pulmonar. Puxa vida. Google. Câncer. Aí já começa a se preocupar. Exato. E aí o paciente do lado dele fica angustiado. Exato. Começa a ligar para os outros e começa a mexer. Ele tenta voltar com você, mas não consigo acesso, aí ele consegue com outro. Aqui já pode ser uma via que você perdeu o paciente. Mas vamos supor que ele volte com você. Vai e tal. Nossa, realmente tem um nódulo aqui. Vai ter que... Não dá essa... Vou ter que pensar aqui numa investigação um pouco maior e tal. Um cirurgião de tórax
pode ser uma opção, tá? Então, ao cirurgião de tórax. E aí, se você não encaminhar direcionado, é outra jornada. Exato. Ele vai começar a ligar, ele não tem indicação e tudo mais. Então, assim, eu tô tentando contar uma jornada que é muito ruidosa. E aqui eu não tô nem floreando, eu tô colocando como é mesmo. Uhum. Aí você fala, Vitor, mas o paciente não tem dinheiro pro particular. Ele não quer investir, o paciente só quer o mais barato e tudo. Aí é outro ruído, outra crença, né? Porque quando você abre esse tipo de situação, vamos imaginar o contrário. Vai no seu consultório, faz uma consulta bem organizada, com calma, com muitas informações e acesso facilitado. Ou seja, aquele ruído todo já minimiza muito e você chama para responsabilidade, olha, conta comigo. Beleza. Olha, faz tomografia, tem esse hospital, essa clínica. Se quiser, já liga lá, já consegue encaixar para amanhã e tal. 15 dias vira 3. Já sai um laudo ali. Doutor, nódulo. Te manda no seu WhatsApp, que é um negócio que não incomoda ninguém, desde que tá bem organizado. Aí você fala, olha, realmente tem um nódulo aqui, mas assim, pelo que eu vi aqui, as características dele não me preocupam tanto, o seu pai é tabagista há muito tempo e tal. Vem aqui no consultório amanhã ou depois, pra gente conversar um pouco melhor e tal. A ansiedade já minimizou, já tá tudo tranquila. Muito. E a percepção de valor é assim, doutor Cristiano tá me ajudando muito. Aquela consulta que eu paguei pra ele já ficou barata. Já se pagou. Já ficou barata. Já se pagou até no Uber de não ficar andando, entendeu? de estacionamento. Aí volta no consultório, ou seja, em uma semana você tá na mesma situação de ter que encaminhar para um cirurgião torácico para investigar alguma coisa e tal. Só que agora você encaminha para 3 amigos que você sabe o nome, endereço, telefone e reputação. Fala, olha, pode ir qualquer um deles, são todos aqui da região de Alphaville, amigos meus, esse aqui é de São Paulo, um pouquinho mais longe. Quando você marcar com um deles, faz o seguinte, me avisa, que eu vou mandar uma mensagem, vou mandar um áudio, vou explicar a situação se você me permitir, para já chegar lá mais ou menos sabendo o que é e ele já, enfim, ou seja, você já adianta a vida do paciente, chega lá, o torácico já sabe o que é, e já talvez até prepara alguma coisa ali para ele, já encaminha um exame, enfim, você consegue organizar a jornada do paciente, a experiência do paciente. E aqui, gente, a gente não usou champanhe hora nenhuma, a gente não usou clínica chique hora nenhuma, a gente não usou infraestrutura faraônica hora nenhuma, porque muitas vezes as pessoas confundem experiência e jornada com perfumaria, né? Exato. Aqui é medicina, medicina muito bem feita. Exato. E isso é o que gera mais valor no paciente. É lógico, se ele for atendido numa cadeira legal e não em pé, no ar-condicionado legal e não no sol de 40 graus, é melhor ainda. Mas o grande valor está em cuidar. Se você organizar uma medicina que cuida bem desse paciente, e cuidar do paciente é cuidar da jornada dele também, e fazer com que aquela experiência super ruidosa, dificultosa, ansiogênica, longa, se torne algo confortável e com um porto seguro, que é o profissional de saúde, independente do desfecho. Se esse paciente é um câncer, ele falece em 6 meses, ou é só uma manchinha aí de cigarro pra caramba a vida inteira e segue a vida, ele sai dali falando que o Cristiano é o melhor pneumologista que ele conhece, e se tossir do lado dele, ele te dá um cartãozinho do Cristiano na mão, porque ele é muito feliz e muito bem atendido por aquele profissional. Então, esse tipo de investimento na jornada do paciente retorna muito, sem contar que é muito legal você perceber isso, né? Esses dias um aluno nosso pediu, nessa consulta com mais tempo, eu não lembro qual era a especialidade dele, mas não tinha nada a ver com fígado. Aí vai ver uma tomografia de abdômen com um nódulo ali, suspeito, cara, e era um câncer, né? Uhum. E ele diagnosticou esse câncer no paciente assintomático, que se fosse passado numa consulta de pressa, talvez ele ia perceber esse câncer, sei lá daqui a quanto tempo, entendeu? Exato. Então esse tipo de... E ele me contou isso felizão, assim, cara, eu fui muito médico, descobri um câncer aqui no paciente, nada a ver. Então esse tipo de ambiente é muito legal. E isso abre, voltando no loop, que eu abri infinito aqui, ele abre a oportunidade de você adicionar por você mesmo vários itens na jornada do paciente que vão ser encaixados de maneira super ética, sem superindicação, sem aquela percepção do estou empurrando coisa no meu paciente aqui para ganhar mais dinheiro, mas que muito pelo contrário. A minha avó, por exemplo, ela tem 82 anos, eu tava lá esses dias, eu falei, a senhora vacinou pra gripe esse ano? Pra pneumonia, que ela tava tossindo, né? A minha mãe, não vacinou. Eu falei, tem que vacinar. Exato. E aí começa a jornada. Onde? Entendeu? Mas se ela vai no médico dela ali e tal, e sai dali, Dona Maria, a senhora já vacinou esse ano? Não vacinei. Tem que vacinar, viu? Vou deixar aqui o pedido pra você. Na recepção, ela é informada que ali mesmo, naquela mesma hora,
ela já pode só levantar a blusinha e ganhar a vacina e ir para casa, já resolveu a vida dela, ela ganhou tempo, dinheiro, segurança e tudo mais, e ela vai ficar super feliz com isso, porque se ela não comprar aquela vacina ali naquele lugar, ela vai comprar em outro. Ou vai entrar na fila do SUS e esperar, mas algumas não tem no SUS, enfim. Então, assim, eu só tô dando esse grande loop para abrir a cabeça, né, dos colegas que estão ouvindo a gente, para que ganhar melhor com a medicina não é um jogo onde um ganha e outro perde. É um jogo de soma infinita. Nessa filosofia que a gente tem, quanto mais você conseguir assumir a responsabilidade pelo tratamento, entregar uma melhor experiência, a proporção de remuneração ela vai aumentando à medida que você consegue atender essa expectativa e aí vira uma bola de neve, que agora a gente estava falando mais cedo, né? Cabeça borbulhando, eu posso fazer polissono, eu posso fazer vacina, eu posso fazer isso, eu posso colocar reabilitação e tal, e aí você fala, cara, pera, deixa eu olhar para os dados e agora ir com calma para a próxima etapa, né? Eu acho que assim, o médico ele tem que resgatar isso, né? O querer cuidar do paciente, o querer resolver. Eu brinco, né? A gente tem que... O médico au-au, né? O ortopedista, o cardiologista, o reumatologista, o endocrinologista, o oncologista. Então, é importante o paciente ele se sentir acolhido. Esse exemplo mesmo que você falou do colega que chegou lá, colheu uma boa história, pediu uns exames, teve tempo para poder ver esses exames e acabou felicidade aí de dar um diagnóstico aí de uma precoce, né, de uma neoplasia de fígado. Então, assim, é essa medicina que a gente precisa de exercer e é essa medicina que a gente precisa resgatar. E como você muito bem colocou, Vitor, é um ciclo virtuoso, né? É um looping assim, infinito de ganho para todas as partes, para todo mundo. Então, eu acho que isso que é realmente o grande diferencial do seu consultório particular, né? Show de bola. O que mais, hein, Cristiano, que a gente pode puxar para o pessoal aqui nesses últimos minutinhos aqui do podcast? Quer deixar uma mensagem para o pessoal aí que está nessa fase de vou, não sei se funciona? Olha, eu posso tentar, né, não só aí através, claro, né, da minha história, tentar, obviamente, aí inspirar, motivar, e nós temos, né, uma comunidade, um grupo muito, muito forte, que é o MCP Mentoria. Nós temos lá no grupo de WhatsApp praticamente, né, próximo aí de 600 médicos, e é impressionante como esse grupo é forte, como esse grupo é poderoso e, enfim, a troca de informações, a troca de ajudas e até mesmo indicações, né? Sim, sim. Então, eu já tive o privilégio, nós até usamos lá, né? O médico padrão MCP. Ontem eu fui no padrão MCP, foi olhar meu joelho aqui, fui lá no Mário Elias. É muito legal isso, né? Já tive a oportunidade de ver alguns pais de colegas. Cristiano, pode passar, vou te indicar tudo. Então, sendo um grupo muito poderoso, um grupo muito, muito forte. E a recomendação que eu dou para os colegas que estão nos assistindo é exatamente isso, fazer uma autoavaliação, um reflexo. O que você quer para a sua vida? Qual que é a fase que você está? Independente da fase que você tiver, é interessante, dentro mesmo do nosso grupo do MCP, tem eu com 25 anos de formado, tem o colega que acabou de fazer a residência, tem colegas fazendo residência, tem colegas que acabaram de montar o consultório particular agora, e também tem colegas também, igual eu também, que já tem uma jornada aí de 5 anos, 6 anos de consultório e ainda não tracionou. Então, é interessante que, independente da realidade, eu acho que o conselho que eu dou para os colegas, para as pessoas que estão nos assistindo é exatamente isso, né? Procure estudar, procure informação e outra coisa de qualidade, tá? Infelizmente, a gente tem muita charlatanismo, tem muita picaretagem na internet e realmente o trabalho do MCP é um trabalho realmente ético, é um trabalho realmente sério, mudanças de vidas de centenas de colegas e das mais diferentes regiões do Brasil e das mais diferentes realidades, né? São capitais, são cidades pequenas, são clínicos, são cirurgiões. Então, assim, eu acho que é isso que motiva a gente que está dentro desse grupo,
independente da fase que você está. Então, o meu conselho, a minha sugestão é isso. Pessoal, procure informação de qualidade. Não troque a mão pelos pés. Não entre de cabeça, igual eu fiz, né? De forma errada, fazendo as coisas todas sem uma estrutura, sem uma organização. Então, eu acho que é o conselho que eu dou para os colegas. Legal. E só um gancho no que você falou, né? Eu estava conversando com uma colega de Santo Ângelo, né? Rio Grande do Sul. Cidade de, acho que tem 70 mil habitantes, assim. E você vai olhar no mapa, acho que Santa Maria é a cidade mais próxima. Uhum. Mas, assim, várias pequenas cidadezinhas ao redor. E eu digo, existe particular no interior do Brasil. Porque tem muita gente que olha e fala, mas é porque ele tá em São Paulo. Se eu quero ver ele vir fazer isso aqui no interior, aqui ninguém paga, aqui não sei o que lá. E, gente, assim, igual a gente falou, né? Tem aluno do Brasil inteiro, de várias especialidades, várias realidades. Lógico, cada cidade tem suas dificuldades e seu cenário, mas eu brinco que existe muito potencial para todas essas especialidades se você entender o cenário que você está jogando, o que é que essas pessoas estão procurando e organizar para elas um bom serviço, né? E isso é bem legal. Coisa, né, Vitor? Quem aqui não quer ser bem atendido? Fala para mim. Quem não quer ser bem atendido? Exatamente. Quem não quer você estar ali num momento de preocupação com um ente querido, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, né? Você falou que tem a sua avó aí de idade e que não quer, assim, naquele momento ali de mais dor. Poxa, cara, esse médico, ele me ouviu, ele foi assertivo, pediu os exames corretos, eu me sinto realmente cuidado, eu posso confiar. Então, eu acho que isso, eu acho que é uma crença, isso tem que cair por terra, sabe? Que não existe isso de não ter espaço para esse profissional. Pelo contrário, eu acredito e eu vejo que nós estamos precisando cada vez mais desse tipo de profissional. Compromissado, medicina ética, de qualidade e procurar fazer a diferença na vida da pessoa. E concordo com você, eu acho que a remuneração, as outras coisas serão acrescentadas, né? Exato. Não, vem depois. E eu brinco que, assim, a gente enche a agenda de um bom profissional muito rápido. Então ele sai do mercado, entre aspas, rápido. Então tem espaço para outros. Por exemplo, se chegarem mais 150 pacientes novos mês que vem e somarem aos que você já está atendendo, não cabe. Então tem espaço para outro pneumologista do seu lado ali. Sim, tem. É só a gente tirar essa venda, né? Que eu brinco que... a gente tava até falando disso, eu perguntei se estava com insônia, né? A gente tava tomando café mais cedo aqui, pessoal, conversando um pouquinho. E eu perguntei se o Cristiano tava com insônia depois que essas ideias ficam borbulhando na cabeça, porque lá em 2017 para 2018, quando eu comecei a abrir minha cabeça assim pro digital, pro educacional, cabeça borbulhando e eu não dormia, né? E aí, enfim, a gente vê que tem muito espaço. E o meu consultório ficou cheio e eu falei, gente, por que a gente... por que eu tô aqui, e minha cabeça borbulhando, mas assim, eu ainda tava na residência, eu ainda tava nos plantões, e ainda levei o plantão até 2021. E eu me incomodava com os comentários que eu ouvia nesses ambientes. Assim, pessoas que eu gosto pra caramba, mas às vezes a visão de mundo, o pessimismo, repetição de frases que vem ouvindo há 10 anos sem nunca questionar essa frase, me incomodava. Falava, pô, não é verdade, cara. Você tá vendo com sua lente, assim, dá um passo para trás, olha pro lado um pouco, você vai ver que tem mais opções, né? Como uma grande realidade, como o ambiente, ele faz toda a diferença, né? Então, sendo, você tá ali naquele ambiente de plantão, eu vou atender X pacientes por dia, o plantão tá pagando pouco, ou seja, a pessoa só fica reclamando, e quase a maioria das pessoas que estão ali naquele ambiente da mesma forma. Exato. Aí você vai, por exemplo, para um ambiente igual o MCP, que você está ali e, olha, todo mundo com o mesmo objetivo, querer construir o consultório, fazer da forma certa. Então, o ambiente, ele te molda. Com certeza. E, sem dúvida nenhuma, o exemplo, ele arrasta. Então, quando a gente vê o sucesso de outros colegas, quando a gente vê o resultado, né? Eu acho que o resultado que eu acho que é interessante, realmente você chega e fala, pô, se aquele colega conseguiu, o Vitor conseguiu, o Cristiano conseguiu, a Ana conseguiu, a Eduarda conseguiu,
por que que eu não posso também conseguir Uhum. seguindo esse mesmo processo, né? Exato. Não, e é bem isso mesmo. E eu acho que é um ciclo virtuoso, assim. E aí, só pra gente fechar aqui, esse programa, né, essa comunidade que o MCP tem, pra mim, é uma das maiores forças. Porque a gente tem a base teórica de aulas. Sim, Ok. A pessoa ok. vai lá, consome conhecimento Exato. e ok. Mas depois a gente tem a nossa camada individual de mentorias, que aí é 1 a 1, eu consigo ali Isso. provocar algumas mudanças e tudo. Mas quando você tá num grupo que tem 500, 600 pessoas, e assim, esse grupo tá ali remando o dia inteiro, aí um comemora um negócio aqui, outro comemora outro lá, muitos ficam quietinhos, mas assim, estão ali vendo. Aí tem gente que comemora a consulta, esses dias o Bruno mandou lá a consulta número 600 do ano. Aí fala, caramba! Aí tem gente que manda a consulta número 10. Exato. E aí, parabéns, pessoal, consegui meu primeiro procedimento particular, mudei de clínica, construí a minha clínica, saí do... Ou seja, tá todo mundo ali... Aumentei o preço da minha consulta. Aumentei a consulta, Então, assim, saí de um vínculo ruim, exato. tóxico pra caramba. Eles falam, cara, tá todo mundo evoluindo. E outra, ninguém tá puxando ninguém ali, né? Não. Ninguém tá dando aquela cutucadinha que você sabe que é Exato. aquele passivo-agressivo do plantão de vez em quando. E você fala, cara, eu pertenço a um novo grupo que eu não conhecia que existia antes. A um novo ambiente, né? Com uma mentalidade diferente, com resultados diferentes. Eu acho que isso que quem está ali experimenta, participa e gosta, né? Então, eu sinceramente, quando eu vejo os colegas, qualquer resultado, sabe? Eu sempre procuro lá também responder também, dar os parabéns pro colega, porque é muito gostoso, é um ambiente muito salutar, é muito bom. Show de bola. Pessoal, vamos caminhando aqui pro fim do nosso programa. Eu queria agradecer vocês por terem nos escutado aqui nessa conversa, né, Cristiano? Sobre carreira médica, sobre, enfim, essa jornada de consultório aqui nesse podcast. Nos siga aí no YouTube, né? No Spotify também você encontra esses episódios. E também no Portal Afya. Para quem não acompanha, o Portal Afya já está aí disponível com vários outros conteúdos como esse aqui, para você ir preenchendo aí a sua jornada médica como um todo, independente da fase que você tá. E eu acredito que hoje, até o assunto de um vídeo que eu vou gravar na sequência aqui, muita gente fala sobre saturação da medicina, né? E eu acredito muito mais numa polarização do que numa saturação. De um lado, os médicos que estão acompanhando o mundo, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, em termos de conexão com o paciente, e de outro lado, os médicos que ficaram parados ali e estão deixando estão sendo empurrados para um lugar que não é tão legal. Então, saturação, acho que não, porque você está aqui como prova disso, né? Numa fase de vida onde muitos profissionais começam a aceitar, a jogar a toalha e falar, é isso mesmo, agora essa moçada nova que tá vindo aí vai pegar tudo. Não, o Cristiano trucou ali, mandaram 6, ele deu 9 e tá levando tudo com ele ali. E eu acho que tem muita coisa legal e assim, acho que os próximos anos de consultório vão ser bem, bem interessantes de serem vividos aí, viu, Cristiano? Pessoal, obrigadão pela audiência. Fiquem com a gente aí nos próximos episódios. Sigam aqui o programa e a gente se vê no nosso próximo episódio. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Deixa seu contato, pessoal, quem quiser te encontrar, é legal. No Instagram é Dr. Cristiano Nogueira. Tá? Podem lá me acompanhar, lá me seguir, vai ser um prazer muito grande. Show. Obrigadão, Cristiano. Até a próxima, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.